notado. Inclusive, as mulheres portadoras do R367H, né? O câncer de mama, esse foi um primeiro estudo que a gente fez em 2017 para avaliar o perfil mutacional, o perfil tumoral das nossas pacientes, e no AC Camargo eu via principalmente pacientes com sarcomas, via bastante pacientes infantis, né? E também pacientes com câncer de mama, né? Isso já mostrou que realmente a maior parte dos tumores eram esses, mostrando que o perfil do R367H não se reduzia a apenas um tumor de adrenocortical, e sim a um amplo espectro tumoral, né, em idades variadas. Um outro estudo que a gente fez foi comparar os dados do maior banco de informações do GNTP 53, que é o banco do IARC, que hoje, na verdade, migrou para o NIH. Então, a gente vê aqui os diferentes tumores que aconteciam, né? E a gente vê aqui os tumores de mama, que é essa quarta linha aqui. Então, eles são tumores que vão acometer adultos já numa idade bastante precoce, né? A gente tem casos até de meninas com 17 anos com câncer de mama, com a síndrome de Li-Fraumeni clássica, mas a gente vai ver esse tumor ao longo da vida, né? Quando a gente fala do R367H, a gente tem uma curva bastante parecida, né? De novo, câncer de mama começa também antes dos 20 anos de idade, e ele vai ocorrer numa faixa etária também muito grande, podendo chegar até mesmo 60 anos de idade ou mais. Então, a única diferença é que o espectro não é tão amplo assim, mas na época que a gente fez esse artigo, a gente também não tinha tantos casos como a gente tem agora, né? E uma das dúvidas que a gente tinha era por que a síndrome de Li-Fraumeni aqui no Brasil, como é que a gente teria tantos casos, enquanto que no mundo inteiro a síndrome era considerada como uma síndrome rara? Então, primeiro, pela presença dessa mutação fundadora, mas principalmente a gente encontrou que a presença dessa duplicação aqui, que acontecia no intron 3, o que é essa duplicação? Nessa região intrônica, que normalmente é não codificadora, a gente viu que tinha uma repetição, né, uma duplicação de 16 letrinhas que apareceram duas vezes, ao invés de vir uma vez só, elas apareceram em bloco mais uma vez. E isso aparentemente tinha um efeito protetor, retardando o acontecimento de muitos tumores que poderiam acontecer na síndrome de Li-Fraumeni em até 19 anos de tempo, né? Isso dava tempo para os indivíduos que teriam câncer infantil chegarem à idade adulta, terem seus filhos e assim propagar a síndrome Brasil afora. Em relação ao câncer de mama, né? Isso sempre foi uma questão muito importante, que a gente já desde o começo tentava entender o seu impacto aqui no Brasil. Então, nesses dois estudos que nós fizemos, a gente viu, então, que na síndrome de Li-Fraumeni, mesmo a R367H, a gente tem um perfil de câncer de mama muito frequentemente numa idade extremamente jovem. E como essa síndrome é extremamente frequente, de novo, aquele gráfico bem parecido aqui, né, dos nossos pacientes, todas as pacientes com câncer de mama abaixo dos 45 anos de idade deveriam automaticamente serem testadas para pelo menos o R3C7H, independente do histórico da família. Esse foi um outro estudo que a gente fez mais recentemente, né, com o grupo já do Sírio. A gente avaliou 163 mulheres adultas com uma variante patogênica no GNTP 53, né? Então, lembrem, né, quando eu comecei a trabalhar com a síndrome de Li-Fraumeni, tinham 200 casos no mundo inteiro, e não eram casos de câncer de mama, eram casos da síndrome de Li-Fraumeni e mais nada. Aqui, isso daqui foi um estudo que a gente fez com uma coorte que foi montada em 2018, isso foi em março de 2022. Então, realmente é um problema de saúde pública que a gente tem aqui, né? Então, essas 166 mulheres, delas, 72 tinham a variante patogênica no gene
TP53, mas a variante patogênica R3C7H. Então, já era um grande número de pacientes, né? Perdão, deixa eu falar de novo para vocês. Eram 163 mulheres com a síndrome de Li-Fraumeni, ponto. Né? Delas, mais ou menos metade dessas 163 tiveram um diagnóstico de câncer de mama. Ora, eu tinha falado 80%, mas por quê? Porque isso é uma coorte que a gente fez uma análise transversal naquele momento. Nada impede que aquelas mulheres, e aí eu tenho um número grande de mulheres que são ainda mais jovens do que 31 anos de idade, por exemplo, nada impede que elas não desenvolvam depois. Então, a gente mantém a ideia dos 80% de risco ao longo da vida para ter um câncer de mama. O que foi interessante notar é que a grande maioria dessa minha coorte aqui era de R3C7H. A grande maioria teve câncer de mama, né? Antes dos 45 anos de idade, estou falando de quase 80% dos casos, e a idade média para o diagnóstico desses casos foi por volta dos 39 anos de idade, sendo que aqueles que eram não R3C7H eram até um pouco mais jovens, aos 34 anos de idade, como era também de se esperar. A maior parte deles eram do tipo não especial, né? Carcinomas ductais e invasivos, né? E a maior parte deles também, quase mais de 90%, eram receptor estrógeno e progesterona positivos. Câncer de mama bilateral, olha que loucura, 30% dessas mulheres já tinham tido câncer de mama bilateral, é um número muito alto, né, de bilateralidade. E dessas que tiveram câncer de mama, 55% optou por uma cirurgia contralateral profilática depois do diagnóstico de um câncer de mama. Bom, a nossa busca em relação ao câncer de mama e o R3C7H continua. E além do R3C7H, hoje a gente tem tentado expandir em relação ao câncer de mama hereditário. Todas essas publicações são desse ano, né? A primeira com a avaliação toda do Sírio de Brasília, a segunda foi com o trabalho de uma aluna de doutorado minha, ex-aluna de doutorado minha, que é a Ana Carolina Gifone, que é uma grande oncologista do Ceará e fez a avaliação. Ela criou uma coorte no Ceará de câncer hereditário de mama e fez essa avaliação. E o último foi um trabalho bastante interessante que a gente participou com diversos países da América Latina. Eles chegaram a avaliar 30 mil painéis de câncer hereditário, sendo que daqui do Brasil nós participamos com 3.800 painéis para avaliar a prevalência, né, de variantes patogênicas. E, pessoal, R3C7H chega lado a lado com o BRCA1 aqui no Brasil. Então, é impossível a gente não pensar ou não acreditar, a não ser que nós sejamos do time negacionista, né, que a síndrome de Li-Fraumeni pelo R3C7H não vai contemplar um risco alto para câncer de mama em mulheres, né? Então, assim, esse daí foi uma reunião que eu participei na ACR, no qual nós fomos convocados como experts na síndrome de Li-Fraumeni. E eu fiz questão de adicionar, né, nesse guideline de recomendação de screening em 2017, toda uma parte referindo justamente que a síndrome de Li-Fraumeni no Brasil, pelo R3C7H, merece esse rastreamento clássico para a síndrome de Li-Fraumeni geral. Ou seja, a partir dos 18 anos, a gente tem que fazer uma orientação para paciente. Com 20 anos, a gente já vai começar com o exame físico da mama daquela mulher jovem e a ressonância das mamas. E todas as mulheres devem fazer a mastectomia bilateral. E adicionando isso, a gente faz também a ressonância, a mamografia 6 meses depois, para que a paciente não fique mais de 6 meses sem fazer um exame dessa mama.
Uma outra questão bastante interessante foi tentar entender o que poderia modificar o risco desse câncer de mama. E a gente fez esse estudo que mostrou que, provavelmente, o uso de anticoncepcional com a micropílula não vai fazer diferença nenhuma para a paciente em relação ao risco, mas o que vai fazer muita diferença é o aleitamento materno, principalmente se for igual ou maior do que 7 meses, e isso vai levar a uma proteção em 47% no risco para o desenvolvimento do câncer de mama na mulher com a síndrome de Lifranc. Bom, essa é a nossa corte atual. A gente vem, então, nessa corte que começou em 2018 e que até hoje a gente vem recrutando pacientes. Nós já temos, então, 450 indivíduos recrutados. Esse estudo começou com a Renata Sandoval, que era minha aluna de doutorado e que hoje está fazendo o pós-doc dela no Dana-Farber, com a Judy Garber, e a Vanessa, que retomou esse projeto e que vem liderando junto comigo hoje, que é também minha aluna de mestrado, médica geneticista também, e aqui vocês podem ver, né? Aqui, câncer de mama no Hospital Sírio-Libanês é, de longe, o tumor mais frequente que a gente tem. Isso provavelmente tem um viés de recrutamento. A gente está falando aqui, né, que toda a mastologia do Hospital Sírio-Libanês, eu tenho participado de muitas reuniões aqui no Brasil sobre o câncer de mama, então eu fico muito feliz de ver até esse viés, porque ele vai me trazer a resposta de que os mastologistas estão ouvindo, que os oncologistas estão ouvindo, câncer de mama tem sido avaliado, sim, né? E vocês, mais que ninguém, precisam abrir essa orientação para o máximo de pessoas que vocês tiverem ao alcance de vocês. E aqui eu chego a um ponto bastante delicado, né? O XAF1 é um gene que foi, na verdade, começou a busca até com o pessoal do Pequeno Príncipe, mas que foi assumido, então, depois pelo o grupo do St. Jude, a própria doutora Erlane faz parte, a Enilze faz parte disso, a gente tem um grupo bastante grande de brasileiros, mas a mensagem principal desse artigo é: nós estamos ainda buscando modificadores de penetrância. Possivelmente esse gene é mais um modificador de penetrância, mas ele não é, com certeza, ainda o suficiente para modificar o acompanhamento de nenhum paciente com R367H. Ou seja, todos os pacientes com R367H precisam fazer o protocolo de Toronto. Tá? Então, só relembrando aqui para vocês, né, nesse paper da ACR de 2017, a parte da mutação brasileira aqui está muito clara, né? Devemos fazer o espectro completo do protocolo de Toronto. E aqui a mesma coisa, nós precisamos fazer esse acompanhamento, por isso ser um problema de saúde pública. Tinha um fator aqui que eu vou comentar rapidamente com vocês para a gente ter tempo de discutir. Já nesse paper da JCO, o que a gente levantou foi que estratégias para poder realmente transformar isso como algo disponibilizado para a saúde pública brasileira, a gente precisaria ter um estudo de custo-eficácia, isso foi em 2020. E o que a gente fez de lá para cá foi justamente esse estudo de custo-eficácia e publicou agora no mês passado na Lancet, mostrando que tudo o que a gente faz no protocolo de Toronto para pacientes que têm o R3C7H mutado, fazer esse rastreamento vai ser custo eficaz para o governo brasileiro no SUS. O que isso quer dizer exatamente? Que vale a pena ter o custo do teste genético para o nosso paciente, o diagnóstico e o acompanhamento nas diferentes idades, de 0 a 17 anos, de 18 a 20 anos, a gente colocou em idades diferentes e em sexos diferentes. Então, a gente tem homens, mulheres, fez um cálculo em relação a quanto que isso tudo ia custar
por cada paciente e ficou claramente como um valor que é custo eficaz, né? Aqui, homens, mulheres. E o que é essa avaliação que é custo eficaz? A introdução da ressonância de corpo inteiro, e é claro que, como aqui no Brasil a gente só teria disponível no SUS a ressonância de corpo inteiro segmentada, né? O cálculo que a gente fez foi esse. Cada um desses segmentos somados, né? Se a gente colocar isso na ponta do lápis, fazer o rastreamento vai fazer uma economia para o nosso governo. Por quê? Porque a gente vai detectar os tumores precocemente, vai evitar quimioterapias que são altamente custosas, radioterapias, longas internações e a perda de vidas que são extremamente valiosas, né? E a probabilidade de sobrevida, mesmo que esses indivíduos venham a desenvolver algum câncer, ainda se mostrou altamente superior com todos aqueles que optam por fazer o rastreamento. Então, é interessantíssimo, né? Esse paper foi publicado no finalzinho do ano passado, também. A gente escreveu justamente pensando não só no R3C7 brasileiro, mas desde que a gente encontrou o R3C7 brasileiro, nós tivemos outros casos que mostram o quanto o GNTP53 é complexo e como a síndrome de Li-Fraumeni é complexa. Nesse artigo, para vocês terem uma ideia, a gente deixou de fora a análise do R3C7H porque ele não se incluía, ele não se encaixava em nenhum desses itens aqui. Então, na verdade, ele é mencionado, é claro, mas ele assim, o R3C7H pode ter características atenuadas em algumas famílias, mas claramente ele, em muitas famílias, ele tem um fenótipo clássico. O que isso quer dizer? Pode até ser que em uma geração a gente não veja quase nenhum tumor, ou na próxima geração só veja um câncer de adrenal ou um câncer de plexo coroide, mas nada nos diz o que faz mudar até agora e uma mesma família que acompanhou só por um tumor de adrenal, de repente a mãe vai e tem um câncer de mama. E a gente não pode passar e deixar isso passar debaixo dos nossos narizes sem fazer nada. Então, é importante a gente lembrar que o R3C7H é a principal causa da síndrome de Li-Fraumeni no Brasil, né, por conta dessa origem fundadora. Ele pode ter uma penetrância entre moderada e alta, né? Isso vai variar em relação às famílias, como todas as famílias vêm de uma mesma origem, né? Provavelmente a gente tem alguns modificadores ambientais, intrafamiliares, que vão fazer com que, em algumas famílias, a gente realmente tenha alguns fatores protetores e que ela não seja tão expressiva quanto a gente vê nas outras. Importante lembrar que aqui no Brasil, é claro, o maior risco é para câncer de mama na pré-menopausa, mas a gente tem muitos casos de câncer de pulmão e de tireoide também entre os nossos pacientes. Nós temos, sem falta, e com todos os pacientes R3C7H, desde o nascimento até o fim da vida, que fazer um rastreamento pelo protocolo de Toronto. Lembrem sempre, vocês que lidam com mulheres, que o aleitamento materno é fundamental e que o R3C7H, é claro, tem algumas famílias que a gente não vai ver a mutação, mas é fundamental rastrear a síndrome de Li-Fraumeni. Então, essa daqui foi uma das primeiras famílias que eu acompanhei, esse é o heredograma completo delas, isso daqui foi, então, em 2000, acho que 2004, que a gente tirou essa foto. E hoje, né, a gente tem colaboração com muitos centros, o próprio Dr. Fraumeni é o nosso grande colaborador, né, que acompanha cada passo que a gente dá, a Patrícia Prola, que foi minha grande parceira desde o começo, e que sempre contribuiu muito, o Dr. David Malkin, que foi quem descreveu
que a síndrome de Li-Fraumeni estava relacionada ao R367H, e o próprio Dr. Arnie Levine, que foi quem descreveu o GNTP53, e que é graças a ele que eu tenho dinheiro para pesquisa aqui no Brasil, que não é fácil, que é ele que manda todas as verbas que a gente usa nas nossas pesquisas. E, é claro, o nosso grupo do Sírio-Libanês, que é um grupo que me acolheu de volta depois da minha estadia no NIH, e que tem sido muito, muito bom trabalhar com eles. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso aqui foi a primeira vez quando eu conheci o Dr. Fraumeni pela primeira vez, já há bastante tempo. É isso, pessoal. Estou aberta para dúvidas e à disposição de vocês. Maria Isabel, excelente, muito obrigada. Era isso mesmo que a gente queria, porque a R337H está muito presente aqui no nosso dia a dia, como você pode imaginar, né? Então, nos nossos tumor boards, sempre, alguns casos, a gente sempre tem uma discussão sobre, até uma questão que eu já quero levantar com você, sobre a radioterapia, que a gente tem contraindicado. Eu queria saber se vocês também contraindicam, mesmo na R337H, ou acham que pode ser só um ajuste de dose. Como é que é essa questão na conduta de vocês? Você está muda. Obrigada. Muito importante a tua pergunta. A questão principal se a gente está à frente a um paciente com a síndrome de Li-Fraumeni, com um câncer de mama, com um alto risco e com uma indicação formal para fazer uma radioterapia, né? Essa paciente tem uma doença em vigência, né? E a gente tem um risco que, por enquanto, é um risco sugestivo e muito hipotético de uma radioterapia nessa paciente. Nós vemos um aumento de risco de sarcomas na área da radiação? Sim, mas se você tem uma paciente que realmente vai se beneficiar com essa radioterapia e que tem um benefício de sobrevida, com certeza a indicação vai ser fazer essa radioterapia. Agora, se eu tenho uma paciente que tem um carcinoma in situ e que ela tem como opção fazer adenomastectomia bilateral, né, e não fazer a radioterapia, é claro que a gente vai optar por uma cirurgia mais ampla, até porque a gente sabe que o risco de um segundo câncer de mama é muito alto para essas pacientes. Então, nós não contraindicamos para todo mundo a radioterapia, nós indicamos para algumas pacientes, e isso realmente é fundamental a gente pensar que a radioterapia deve ser feita, e feita com muito critério e com uma programação muito bem feita, mas ela deve ser feita sempre que for com benefício de sobrevida. Acho que está de encontro com o que a gente tem discutido, né? Eu não sei se os radioterapeutas querem comentar alguma coisa. Eu e o Daniel já trocamos algumas vezes ideias sobre isso. Quer comentar, Daniel? Boa noite. Boa noite. Essa doutora Nilce fez a minha pergunta, então obrigado aí por adiantar te atropelei, o expediente. porque nós dois já conversamos tanto sobre isso. Não, esse é um tema, assim, muito crítico, né, porque esse custo-benefício tem que ser avaliado em reunião multidisciplinar, porque, enfim, existem situações de um claro ganho, situações que você consegue ou ter ganhos pequenos ou discutir alternativas, né, e é sempre uma angústia, né, você propor para o paciente um tratamento num cenário que você tem um risco de neoplasias radioinduzidas. E aí a gente sempre tenta revisitar a literatura, ver o que tem de mais moderno. Eu não encontrei até hoje nada com risco menor do que 12%, o que nessa faixa etária jovem é bastante alto, sabe? Então, uma excelente aula que acrescenta bastante. Que bom, obrigada. A gente está aberta. Eu tenho uma pergunta, né? Primeiramente, parabéns, Maria Isabel, excelente aula. A gente estava precisando mesmo dar uma atualizada no 337. E uma dúvida que eu tenho quando a gente fala de indicação de mastectomia, por exemplo, uma paciente BRCA2
Hoje a gente sabe que essa paciente talvez não tenha tanto ganho com a mastectomia, principalmente se a gente fizer esse diagnóstico após os 60 anos. Apesar, então, no P53, no 337, a gente sabe que a incidência é maior na paciente jovem, mas se a gente pega uma paciente que faz esse diagnóstico aos 60, Maria Isabel, a gente ainda indica a mastectomia? Olha, que pergunta difícil. A gente não tem dado para dizer isso, mas a gente classifica o TP53 em relação ao câncer de mama no mesmo patamar que o BRCA1, né? Então, se a paciente não teve câncer de mama, eu já vi câncer de mama bilateral em mulher que teve o primeiro câncer aos 60 anos, já vi. Então, é difícil eu te dizer que não, mas geralmente a indicação da mulher para mastectomia, eu concordo com você, geralmente ela se faz abaixo dos 45 anos de idade, mais ou menos, né? A resposta para você é não sei, e a resposta é vamos procurar, né? Eu acho que é um dado que, por enquanto, a gente não deve ter informações o suficiente para responder, mas é uma pergunta de pesquisa muito importante para a gente poder abordar no futuro. E outra questão que eu acho fundamental é, nas mulheres que optam pela adenomastectomia redutora de risco, é fundamental que a gente continue fazendo uma vez por ano a ressonância magnética das mamas, tá? A gente tem isso não está nos guidelines, né? Eles não fazem nos Estados Unidos, mas eu estou indo daqui a 10, nem isso, né? Daqui a 10 dias para o Congresso Mundial de Lifraumene, que vai ser em Washington. No último que teve, que foi há 3 anos atrás, por conta da pandemia, a gente ficou... Depois eles fizeram um painel no último dia de experts e pacientes. Então, tinham uns 200 pacientes na plateia e nós éramos 7 experts explicando, né, e respondendo perguntas. E aí foi feita uma pergunta sobre, e aí, eu tirei a mama como prevenção e tive depois um câncer de mama, né? E me disseram que eu não tinha como ter câncer de mama. E aí eu até levantei, eu falei, olha, eu faço ressonância nas minhas pacientes anualmente. Tem mais alguém na plateia que tem Lifraumene e que teve um câncer de mama na mama remanescente, né, que retirou toda a mama e deixou só aquele retalho bem fininho próximo à pele? E aí 7 pacientes levantaram a mão. Então, assim, não é uma coisa rara, né? Infelizmente, no último ano eu tive 2 casos de câncer de mama na mama remanescente, e não é na mama remanescente porque foi feita uma cirurgia inadequada de adenomastectomia. São adenomastectomias feitas por pessoas né, com quem eu trabalho no dia a dia e que eu pude ver depois a quantidade de tecido remanescente, inclusive medido, né, na ressonância, que era assim um retalho de, sei lá, de menos de 1 centímetro, né, de 8 milímetros, de 5 milímetros, bem pequenininho mesmo, né? Então, temos que fazer a ressonância depois. Perfeito. Obrigada, doutora. Ana Cléia, acho que quer fazer uma pergunta. Cléia. Parabéns pela aula, excelente, como sempre. Eu queria uma observação, assim, a ressonância de mama, eu também tenho um paciente que fez esse mesmo caso. Eu acho que é válido seguir anual, porque eu já tive paciente que realmente teve uma super cirurgia bem feita e teve um segundo tumor naquele tecido residualzinho atrás do mamilo, sabe? Às vezes acontece mesmo da adenomastectomia quando preserva principalmente o mamilo. Eu queria fazer uma pergunta assim, em relação aos pacientes com mutação de BRCA, como a gente vê que também tem um risco maior de câncer de pâncreas, qual é a recomendação que você faz e como você segue as suas pacientes portadoras de mutação BRCA em relação a rastreamento de neoplasia de pâncreas, que apesar de rara, eu não tenho visto com tão pouca frequência. Eu tive 3 pacientes que têm mutação e que num outro momento apareceram com neoplasia de pâncreas. O que é preconizado é que você faça uma ressonância de abdômen superior anual nessas pacientes, né?
não é em toda paciente BRCA1 e BRCA2. Eles falam assim, em famílias que tenha pelo menos um caso de câncer de pâncreas. Agora, isso é muito delicado, né? E se a tua paciente for a primeira que vai ter o câncer de pâncreas, a gente vai deixar passar debaixo do nosso nariz? Então, eu explico a situação para a paciente, geralmente eu faço uma ressonância de abdômen superior de base, mas é uma doença mesmo tardia, né? Uma doença que vai acontecer depois dos 50 anos. Então, você faz a ressonância de base e você vai ter que ir modulando com a tua própria paciente e atualizando na literatura, porque tem muita gente olhando câncer de pâncreas em BRCA agora, né? Então, eu acho que em breve a gente Deixa eu deve ter aproveitar essa questão. Você faz mesmo se a paciente for jovem ou você indica próximo dos 50 anos para essas variáveis de câncer de pâncreas? É uma boa pergunta também. O preconizado é os 50 anos de idade, mas Perfeito. a questão toda é que, às vezes, a paciente vem já com muita ansiedade, dizendo, puxa, mas e aí, eu vou esperar até lá? E assim, o máximo que você pode fazer é uma ressonância de base na paciente antes mesmo, né? Eu falo assim, olha, tudo bem, vamos fazer para tirar a tua dúvida, né? Agora com 40 anos de idade, mas a gente não vai ter necessidade de repetir. É bom que pelo menos a gente tenha um exame Certo. numa época que a gente já tem quase certeza que não vai encontrar nada, né? Paula? Está com a mãozinha erguida? Oi, Oi, boa Paula. noite. Oi, Paula. Obrigada, Maria Isabel, super boa a tua aula, ajudou bastante, porque, como você mesmo disse aqui, é o lugar que a gente mais tem predominância da síndrome, né? Eu tenho duas perguntas, mas até eu vou colocar uma coisa para você. Eu tenho hoje, no momento, uma paciente que ainda não começou o tratamento, vai começar, uma paciente de 42 anos com tumor de mama bilateral, e ela veio com mutação de TP53. Ela tinha detectado inicialmente tumor à direita, já com linfonodo positivo, e daí, durante os exames de estadiamento, ela teve um achado incidental à esquerda, mas aí um T1, né, uma lesão pequena, multifocal, e eu acabei propondo radioterapia para ela na mama que tinha o linfonodo positivo somente, né, porque aquela mama que daria o prognóstico pior para ela da doença. Ela vai começar ainda o tratamento e tudo mais, mas eu tenho uma dúvida, assim, quando a gente pensa em colocar radioterapia, eu tenho pensado em colocar somente nessas pacientes que a gente percebe que ela vai evoluir, que a doença vai evoluir mal e vai acabar causando dano, como você estava colocando agora. Quanto tempo a gente esperaria, por exemplo, que essa paciente poderia desenvolver um tumor primário, né? E eu acho que valeria a pena a gente pensar, claro, na sobrevida dela talvez não seja tão longa, mas se também o tumor primário for daqui 10 anos, 15 anos, se a gente poderia deixar realmente isso de lado, né? Dar essa tranquilidade para a gente. E outra coisa é se você acha que a gente pode esperar uma doença de comportamento mais agressivo nessas pacientes, apesar de que a grande maioria delas, como você disse, são tumores receptores positivos, né? Não, então eu começo por essa última pergunta, não, a gente não vai esperar um comportamento mais agressivo. Agora, a sua outra pergunta em relação à radioterapia, de novo, né, aqui foi muito bem falado pela Inilze que esse é um assunto para uma reunião multidisciplinar, né? Eu nunca vou tomar essa decisão. Quem toma a decisão se vai ser feita a radioterapia ou não, vai ser no caso aqui do Daniel, né, o radioterapeuta, com o oncologista e, às vezes, o cirurgião, o mastologista junto, né? E eu só vou falar em relação ao risco que isso tem para a ocorrência de um novo tumor primário. Esse risco é claro de um novo tumor primário? Não, a gente não tem dados robustos o suficiente para nos dizer. A gente está com um estudo agora do NIH, com a gente do Sírio e com a Universidade de Toronto, avaliando, então, radioterapia e quimioterapia em pacientes com linfonomene e a ocorrência de novos tumores primários. A gente vai ter um estudo que
eu acho que vai ser robusto o suficiente, a gente já está com mais de 100 pacientes que foram submetidos à radioterapia, para realmente definir qual é o impacto que isso tem nos pacientes com a síndrome de Li-Fraumeni. Mas, por enquanto, os estudos são bastante esporádicos, né? Em camundongos, a radioterapia, camundongos com a síndrome de Li-Fraumeni, é que a gente viu que a radioterapia teve mais efeito. Em humanos, a gente só tem alguns indícios, mas nada completamente certo. Tá ótimo. Tá bom, obrigada. Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. Você segue igual famílias que preenchem critério clínico para a síndrome de Li-Fraumeni e as que não preenchem? Sim, um enorme sim, tá? O que Ok. foi, a gente ficou com muita pena de ter acontecido até no congresso. Você estava lá na aula que teve no dia seguinte da minha aula? Eu não estava, eu já tinha voltado aqui para São Paulo. Olha, é muito perigoso isso que aconteceu lá, né? Isso daí é uma preocupação grande que eu fico. Sim, vamos acompanhar. Qual é a intenção? Vamos esperar explodir, né? O caso, né? Eu tenho uma criança, aliás, tem uma família toda que está nessa situação e que começou com uma criança com câncer de adrenal detectada no Hospital Pequeno Príncipe, né? E a família foi testada, a irmã foi detectada com carcinoma de plexo coroide. A Maria José, que é a minha assistente atualmente, ela está até aqui, ela começou a fazer o mestrado dela até com carcinoma de plexo coroide. A irmã depois foi diagnosticada com carcinoma de plexo coroide, né, com 3 anos de idade, e a mãe não sabia de nada, achou que não precisava fazer nada, um sarcoma em coxa, né? E o que ela conseguiu de acompanhamento? Ela conseguiu que façam apenas o acompanhamento do sarcoma. A gente já viu, ela tinha, sei lá, 40 anos de idade, nunca tinha feito uma mamografia, para você ter uma ideia. Né? E essa era uma família que, quando a criança teve o carcinoma de adrenal, não tinha tido nada naquela família, nenhum caso de nada, não tinha se ouvido falar em câncer na família. A criança nasceu, recebeu R3C7H, foi acompanhada, encontraram um adrenal cedo, aí estourou da irmã com um plexo coroide e da mãe. Então, assim, vamos ficar sentado olhando a banda passar? Não dá, gente, o que é isso? Né? É um crime. Né? Assim, eu acompanho, vocês viram, 450 indivíduos com R3C7H mutado. Né? Assim, a grande maioria desses pacientes são pacientes de altíssimo risco. Pode ser que, né, tenham alguns ali que não vão ter uma penetrância completa e que nunca desenvolvam tumor? Sim, pode ser, mas dos nossos R3C7H, mais de 50% dos pacientes que eu acompanho teve pelo menos um tumor primário. Não é dado suficiente, gente? O que é isso? Não, sim. Nossa. Assim, eu realmente fico preocupada de ainda ter gente com essa informação, né, de que não precisa rastrear, então, se não tem nada na família, não precisa rastrear. Não, que não tem nada na família também, porque não pergunta, né? Não, até a pergunta não era não precisa rastrear, mas assim, se segue protocolo de Toronto para todo mundo, ou se Completo, Nilce. fica Nossa, mais em órgão-alvo. minha Não, a gente querida, rastreia, viu? não, eu entendi, eu só tenho a te agradecer pela tua pergunta. É o tipo de pergunta que precisa ser feita para que as pessoas vejam que é necessário. Eu sei, eu te conheço, eu sei que você faz, né? Conheço o teu trabalho, que é maravilhoso, e tenho super, assim, admiração por tudo que você faz. O que eu estou dizendo é, eu preciso de vocês que estão aqui e que são de Curitiba, que, assim, soltem a palavra por aí, gente, né? A gente não pode mais ver as nossas pacientes chegarem, de repente, aí no grupo de mama e falarem, puxa, né, estou com câncer de mama, eu sou jovem, a minha priminha tinha, né, foi testada, parece que ela tinha o tal do 337, como eu já ouvi tantas vezes, né?
e não vamos mais, né? A gente precisa Não, a gente soltar. tem rastreado, sim. É, Ana, quer falar? Eu acho válido nisso que vocês estão acabando de comentar, é que, assim, a velha história de que você nunca sabe quem vai ser a primeira pessoa que vai apresentar a mutação. E que essa história, às vezes, eu estou falando isso porque eu faço isso de revisitar essa história dos pacientes quando elas começam a contar, alguém da família apareceu um tumor, que é uma coisa que, às vezes, a paciente não foi até o geneticista antes, porque não estava em nenhum protocolo, até, apesar de que hoje em dia, eu acho que todas as pacientes com câncer de mama, a gente tem que tentar encaminhar e fazer um perfil genético, mas que essa história, ela vai acontecendo, né? E ao longo do acompanhamento, às vezes a gente está ali naquele batidão de só pedir os exames de reavaliação, de ver como é que está a história da mama e não revisitar se teve mais algum caso na família, né? Para poder você conseguir, as pacientes que ainda não tiveram, porque muitas vezes você tem paciente que ainda não fez esse perfil genético, que é paciente mais antiga, e que você descobre mais a posteriori que ela pode ter uma mutação. E ainda, aí vem uma pergunta, a gente tem alguns pacientes que são bem mais antigos e que faziam ainda uma análise genética com outro perfil, alguns que não eram Next Generation Sequence, a um outro perfil genético. Como que vocês fazem, tipo assim, se vocês vão retestando essas pacientes a cada período, se fica num banco de dados, porque nem sempre elas voltam para o geneticista, que isso é uma preocupação maior, e Nilce mesmo vê isso. Às vezes vai lá na primeira consulta, tem orientação, vê mutação, e elas não ficam retornando no geneticista, mesmo quando a gente encaminha. Como que vocês fazem isso do acompanhamento dessas pacientes que vocês têm esse perfil de mutação registrado, mas que elas não estão voltando sempre para vocês? Como faz essa captura? A orientação é que o paciente volte, né? Volte sempre, pelo menos a cada 2 a 3 anos, que Mas ela é que eles não voltam, sabe, Maria Isabel? Então, Às vezes eles não voltam, sabe? Pois é, eu acho que... Desculpa, continue, Maria Isabel. Eu tenho uma aluna de doutorado, que é a Janina, e o trabalho dela de doutorado é justamente... ela voltou em todos os casos que foram atendidos e buscou todos que tinham feito ou painéis incompletos ou resultados que eram questionáveis, né? E a gente ganhou 100 testes genéticos, painéis completos, né? Do laboratório Genômica, que é o laboratório até do Einstein, né? E a gente já viu até agora, revendo todos esses casos que não tinham nenhuma alteração patogênica, a gente está com quase 20% com uma mutação patogênica detectada e que não tinha sido visto pelos métodos antigos, né? Então, sim, a gente tem que realmente ficar de olho em quem foi testado de forma inadequada. Fora o tempo que a gente fazia gene específico, daí fazia BRCA1, fazia BRCA2 e elas sumiam, porque era gene a gene, e cansavam e sumiam, né? Isso mesmo. Eu, nesse caso, eu procuro amarrar muito a vocês, porque eu sou uma geneticista quase que exclusiva desse grupo. E a gente trabalha muito junto, né? Então, eu estou sempre ali, me coloco à disposição delas para solicitar exames, mas eu procuro muito amarrar porque eu sei que para vocês elas vão voltar. Elas não vão largar o mastologista, elas largam o geneticista. É uma sorte vocês terem a Enilze, e é graças a pessoas como a Enilze que a gente realmente... o ideal seria ter uma Enilze em cada centro, né? É verdade, porque ela faz da mesma forma que eu faço, né? Acaba encaixando um monte de paciente, recebe ligação de vocês, eu vou fazer a cirurgia, você já conseguiu o resultado, aí lá vai a Enilze buscar o resultado, eu imagino que seja assim, porque é assim que a gente trabalha, né? Então, essa parceria é fundamental mesmo, não deixem de encaminhar, o geneticista faz toda a diferença nessa hora, na hora do aconselhamento, na hora da preparação daquelas famílias para que a gente possa testar outras pessoas, e de certa forma, vocês encaminharem para o geneticista, só vai trazer novos pacientes de alto risco para vocês também, né? Eu acho que é um trabalho que nutre todo mundo, e principalmente quem está ganhando é o paciente, né? Sem dúvida. Gente, nós conversaríamos até sei lá que horas, né? Lu, quer Isso, falar alguma tem que coisa? jantar.
Eu tenho uma pergunta muito rápida. Então, eu não sou clínica, né? E eu não trabalho com tumor hereditário. Mas, Maria Isabel, a gente trabalha, fez um artigo, né, alguns anos atrás, em ver a instabilidade genômica em pacientes, até nem eram pacientes de familiares, eram pacientes com câncer de mama esporádico, com a mutação do PIS37H. E eu tenho agora aqui uma Esporádico, né? Porque a gente não tinha história. não tinha, poderia até ser, né, que tivesse algum histórico familiar. E a gente está trabalhando ali, continuamos trabalhando, né, com câncer de mama, com alguns pacientes que têm essa mutação. E a gente está vendo até comprimento de telômero, expressão de microRNA, outros biomarcadores que não alteração por CGH. E a nossa principal dificuldade é avaliar qual é o impacto funcional, né, dessa mutação. Então, eu só queria saber de você se você tem algum conhecimento, se tem algum modelo, né, de alguma linhagem, algum modelo funcional que a gente pudesse abordar, né, utilizar para estudar os nossos marcadores nesse modelo, né? Para o R3C7H, você quer dizer, né? Isso. Então, o primeiro ensaio funcional que foi feito foi um ensaio em levedura, em um paper há muito tempo, do Cato, K-A-T-O, Cato et al., acho que, se não me engano, 2001. Você dá uma olhadinha no PNAS, e ele fez um trabalho assim de formiguinha, ele foi a cada uma das variações possíveis que ocorreriam no GNTP53. De lá para cá, né, a gente tem camundongos, né, inclusive tem um publicado nosso com o R3C7H aqui em camundongos, é um R3C34H, na verdade, que é um pouquinho diferente, né? Mas que a gente não viu nenhum tipo de tumor no camundongo, que foi bastante surpreendente, né? Em relação assim, a caracterização do impacto da variante patogênica, né? Você tem todos aqueles ensaios que foram feitos no passado também em relação ao pH, ser pH dependente. Você lembra disso? Não? Lembro. São bem conhecidos até hoje. Sim, é muito complicado você realmente dizer que você tem algum lugar do organismo ou algum momento do organismo que você vai ter um pH tão alterado a ponto, né, de levar a desregulação do TP53. Você não tem isso na mama, e você tem tumor, e você tem perda de heterozigose na mama, né? Você tem vários órgãos que você vê a perda de heterozigose com o R3C7H. Então, assim, eu não acredito nessa hipótese, até porque ela se proved wrong, né? Acho que a gente não tem muita dúvida em relação a isso. Então, acho que falta muito trabalho ainda aí pelo caminho, a gente entender o que está acontecendo, o que modifica mesmo o risco, que faz com que, às vezes, uma geração inteira não tenha tumor, e aí na outra vem aparece tumores, né? Então, enquanto a gente não tiver como dizer o que efetivamente causa essa situação, acho que a gente não tem o menor direito de parar o rastreamento, né? Certeza. Tá bom, obrigada, viu? Ótima palestra, prazer em revê-la. Que bom. Então, pelo adiantado da hora, nós vamos encerrar, porque eu teria muito mais coisa para conversar aqui, Maria Isabel. Foi ótimo. Pessoal, obrigada. Ficamos muito agradecidas pela tua presença. Esperamos contar com você outras vezes. Sempre. Um abraço a todos vocês e boa noite. Então, obrigada, Karina. Boa noite. Obrigada a você. Um abraço. Obrigada. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.